Então, olá pessoal, boa noite. Estamos dando início então à nossa última aula aqui da unidade 4 do nosso curso de teste de software, ok? Essa aula vai ficar gravada para os alunos que não puderam participar e até para os alunos que estão participando, caso queiram assistir novamente, ok? Vou puxar aqui a telinha para o lado e vamos então começar a nossa aula. Bem, vamos lá. Vamos começar então, vamos falar da nossa unidade 4. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, a nossa unidade 4, ela já está falando de um assunto de planejamento dos testes. Então, nas outras aulas, a gente teve a oportunidade de estudar diversos tipos de testes que a gente pode executar no nosso software. Aqui, a gente entra numa outra questão, que é a parte de planejamento, ok? O ponto fundamental, a ideia fundamental aqui é que a nossa atividade de teste, ela tem que ser vista como um projeto, ou mesmo como um processo, tá bom? E não somente como uma atividade do ciclo de desenvolvimento do software. Então reparem que a gente está dando um passo a mais aqui, né? A gente não vai enxergar o teste só como uma parte daquele processo lá do desenvolvimento do nosso software. Se vocês trouxerem lá da engenharia de software, modelo cascata, né, onde a gente faz o teste do software, não. O software, o teste precisa ser encarado como se fosse um projeto, ou mesmo um processo à parte, tá bom? Então, nesse processo de teste, existem alguns documentos que podem ser gerados. Que documentos são esses que aparecem lá na nossa unidade 4? Vejam só, o Guia Operacional de Teste é um documento que formaliza o início desse nosso projeto de testes, ok? A estratégia de testes é um documento que vai conter a visão geral e as diretrizes do projeto de teste. O plano de teste, e circulem isso aqui, tá, pessoal? Talvez esse seja o documento mais importante a ser gerado. É aquele que contém o planejamento do projeto de teste, ok? Todo o planejamento, tudo que você vai fazer, todos os testes que vão ser executados, eles vão estar aqui no nosso plano de teste, ok? Um caso de teste, o nome já diz. O que é um caso de teste? Um caso é um cenário que vai ser testado, tá bom? Então, o caso de teste, ele contém ali, né, a descrição de um cenário que vai ser testado, quais são as entradas que vão ser fornecidas para aquele cenário, quais vão ser as saídas que devem ser produzidas como resultado daquele caso de teste, tá bom? O roteiro de teste, ele é um documento que contém os passos para executar o que? Um caso de teste, tá bom? O roteiro, vocês podem até associar um pouquinho com a ideia do algoritmo. É um conjunto de passos que você vai seguir, um por um, para executar o caso de teste. E, no final, verificar se o caso de teste foi testado, foi executado com sucesso ou não, tá bom? Os scripts de teste, aqui a gente já entra na programação, tá bom? Na automatização. São pequenos programas que você pode escrever para realizar os seus testes. Lembrando, hoje isso aqui está sendo muito utilizado nos projetos de desenvolvimento, tá, pessoal? Vocês tiveram a oportunidade, lá na unidade 3, de rodar um projetinho lá no JUnity, né? Aquilo ali, pessoal, que vocês fizeram é só uma pequena ideia para que vocês possam ver que a gente pode automatizar testes com o JUnity, como uma ferramenta, e que a gente pode simplesmente clicar no botão e aquilo ali executar vários testes ali de forma automática, tá? Isso aí é um script de teste, tá? Muito bem, então quando a gente fala do plano de teste, nós estamos falando de planejamento, tá bom? E eu já falei, mas vou repetir a ideia aqui. O plano de teste, ele permite tratar não só o plano de teste, mas o planejamento do teste em si, ele permite tratar essa atividade de teste como um
projeto ou como um processo e não mais como uma atividade do ciclo de desenvolvimento do software. Estamos tratando os testes como uma coisa independente, tá bom? Do processo de desenvolvimento do software, tá? O plano de teste, ele vai definir o nível de cobertura e a abordagem que vai ser utilizada nos testes. O plano de teste, ele vai ser construído tendo como base os requisitos da aplicação e os requisitos que os testes deverão avaliar. Olha aqui, um errinho no meu slide, vou consertar depois, tá bom, pessoal? O plano de teste, ele documenta o projeto de teste, tá bom? E permite que os mesmos testes possam ser repetidos e controlados. Então, veja só, pessoal, lá no plano de teste, você vai dizer quais são os testes que vão ser executados, tá bom? Ele está documentando isso. E, dessa maneira, como isso está documentado, você consegue, então, executar aqueles mesmos testes várias e várias vezes. E com isso ter um controle, né? Às vezes você executou um teste, o teste falhou, quebrou. Passou para a equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento atuou pontualmente, consertou aquele problema, rodou-se o teste passou, ok? Vamos dizer que lá para frente você está executando novamente aquele teste. E aí, de repente, aquele teste que estava funcionando quebrou, parou de funcionar, tá bom? Então, o plano de teste, ele permite que você possa repetir, executar novamente os seus testes e você poder dizer, olha, em um determinado momento nós testamos o sistema, isso estava passando lá no dia tal. Agora a gente fez o teste e não está mais funcionando. O que aconteceu? Fizeram alguma alteração no sistema, mudou alguma regra de negócio, ok? Essa é a ideia. Bom, pessoal, esse plano de teste, tá bom? Ele é um documento que, na verdade, ele pode seguir diversos padrões, tá? O padrão mais conhecido, mais usual, é esse padrão definido por essa norma I3E 829 de 2008, tá bom? Essa norma define aí quais são os elementos que deve ter nesse documento do plano de teste, né? Ele formaliza lá assim o que seria um plano de teste, tá? Mas vocês podem seguir também as especificações desse manual do Certified Software Tester, tá bom? Lá do QAI, tá? E também, né, o pessoal diz que você deve ou pode seguir as recomendações do PMBOK. Por quê? Lembra o primeiro slide que eu falei para vocês que esse planejamento dos testes ele pode ser tratado como um projeto. E o que o PMBOK trata? Ora, o PMBOK ele trata justamente da gestão de projetos. Então, se estamos falando de um projeto, podemos usar como referência também o PMBOK, ok? O plano de teste, então, ele descreve como o teste deverá ser executado e define a linha mestra a ser seguida, tá? Então, o plano de teste, ele vai servir como guia para a execução dos nossos testes, ok? Bom, lá na nossa aula da unidade 4, ele mostrou essa tabelinha e eu achei interessante trazer aqui para a nossa aula, né? Que tem um comparativo com o PMBOK, que fala de projeto, ok? E a nossa norma I3E 829. Então vejam só, pessoal, lá no PMBOK, quando ele fala que um projeto ele precisa ter um escopo para definir o que vai ser tratado no projeto, a gente pode associar isso lá na norma I3E29 com esses itens aqui. Qual é o escopo do projeto de teste? Ora, identificação do plano de teste, referências, uma introdução, as funcionalidades que vão ser testadas, as funções que vão ser testadas do ponto de vista do usuário. Olha só, as funções que não serão testadas do ponto de vista do usuário. Repare, tudo isso aqui tem a ver com o escopo do seu planejamento, tá bom?
Vamos lá para o PMBOK. Outra área que é abordada no PMBOK, custo, ok? Como é que o custo é medido aqui no I3E de 2009? Por meio de métricas. O tempo, o tempo é medido por meio de um cronograma. Provavelmente você vai ter lá no seu planejamento de teste, né? Você está vendo isso como um projeto. Nós sabemos que um projeto ele tem início, meio e fim, ok? Então você tem início, meio e fim. Eu tenho um cronograma, tá certo? O PMBOK também aborda o assunto de qualidade. E quando a gente leva isso para os nossos testes, a qualidade vai ser tratada por meio de uma estratégia dos testes, quais são os critérios de conclusão dos testes, ok? Ou seja, tem meus testes. A estratégia vai dizer como eu vou executar. Ok, qual é o resultado esperado desse teste? É isso que define o critério de conclusão. Critérios para interrupção e retomada dos testes, ok? Então tudo isso tem a ver com o assunto qualidade. Quando o PMBOK fala de integração, nós associamos com o ambiente de teste, que nós já estudamos numa unidade anterior. Recursos humanos. Ora, existem pessoas que vão participar desse meu projeto de teste. Então, nós precisamos falar aqui de pessoal, isso envolve a minha equipe de teste, o treinamento que essa minha equipe vai receber, ok? O local que eles vão estar atuando e outras coisas relacionadas. E também com as responsabilidades que as pessoas vão assumir dentro desse projeto, né? Nós vimos que vai existir o líder de teste, o analista de teste, o arquiteto de teste, ok? São as responsabilidades. Na parte de comunicação do PMBOK, nós temos aqui as entregas, ok? Na parte de riscos, nós temos os riscos. Quais são os riscos que vão ser abordados, que vão ser levantados aqui, tá? Qual é o nosso plano de riscos? Quais contingências vão ser tratadas, tá? Então, reparem, aqui o que ele faz é um comparativo, né? Dos itens do PMBOK com itens do I3E, tá bom? Então vamos lá, o plano de teste então, ele apresenta um planejamento para execução do teste, incluindo abrangência, abordagem, recursos e cronograma, ok? O plano de teste então, ele identifica itens e funcionalidades que vão ser testadas, as tarefas que vão ser realizadas e quais são os riscos relacionados à atividade de testes, ok? Então repare que o plano de teste é o que? É um documento bem abrangente, tá bom? Ele envolve toda a parte de planejamento do meu teste. Vamos lá? Uma vez que a gente fez o planejamento, o passo seguinte é elaboração dos testes, ok? É uma sequência. Fizemos o planejamento, vamos partir para execução aqui. Então, nós precisamos agora construir os nossos testes, definir os nossos testes. Então, olha só, a fase de elaboração, ela abrange os seguintes documentos: a especificação do projeto de teste, do caso de teste e do procedimento de teste. Procedimento de teste é o roteiro de teste, ok? A especificação do projeto de teste, o que ela vai conter? Ora, ela vai conter as funcionalidades e características a serem testadas, ok? Os casos e procedimentos de teste e os critérios de aprovação. Então, reparem, o projeto de teste ele está bem associado com o escopo. Vejam só, eu estou identificando nele o que vai ser testado, ok? E como vai ser testado, quais são os critérios que vão ser utilizados para aqueles testes, ok? Para avaliar se aquele teste teve sucesso ou não. Na especificação dos casos de teste, esse documento ele vai definir o quê? Os casos de teste que vão ser realizados, tá joia? Incluindo aqui os dados de entrada para esse caso de teste,
os resultados esperados. Então, lembrem sempre disso, pessoal. O caso de teste é um cenário. Para testar esse cenário, eu vou fornecer dados, ok, de entrada, e eu vou obter dados de saída, como se fosse uma função, lá das nossas disciplinas de programação, tá bom? Então, eu vou prever dados de entrada, eu vou prever alguns resultados e eu vou comparar o resultado obtido com o resultado esperado, tá bom? Então, isso é a especificação do caso de teste. E na especificação do procedimento ou roteiro de teste, eu vou definir lá quais são os passos para executar os casos de teste. Então, reparem, basicamente, eu estou definindo aqui, na elaboração dos testes, eu estou definindo quais são, o que vai ser testado, ok? Ou seja, eu estou definindo quais são os casos de teste. Depois, eu vou fazer a especificação do caso de teste, tá bom? Para cada caso de teste que eu definir, eu vou especificar ele. O que é esse caso de teste? O que ele vai receber como entrada? O que ele tem que produzir como saída? E eu vou construir um roteiro, ou seja, quais são os passos para executar esse caso de teste, tá bom? Então, essas são as atividades que têm a ver com a elaboração dos testes. Para a gente ter uma visão mais geral desse processo, vamos olhar para essa figurinha aqui, pessoal. Então, olha só, tudo parte do planejamento, ou seja, do nosso plano de teste. Tendo como base o plano de teste, eu começo a especificação do meu projeto de teste. Olha só, na especificação do projeto de teste é onde eu vou definir quais são os casos de teste que vão ser realizados aqui, que vão ser construídos, tá joia? Então, aqui eu defino o que vai ser testado. Tendo como base isso, eu especifico cada caso de teste, ok? Associado a cada caso de teste, eu tenho o roteiro de teste, tá bom? Então, toda essa elipse vermelha aqui, ela indica o que a gente está fazendo na especificação de testes, ok? Então, repara, temos o plano de teste, elaboramos aqui, né? Fizemos a especificação dos testes. Veja qual que é o passo seguinte. Execução do teste, tá bom? Então, olha só. A gente vai tomando como base o caso de teste, o roteiro, nós vamos executar os testes, ok? Lembrando, pessoal, lá de aulas anteriores, que os testes, eles precisam ser executados em todas as etapas do ciclo de vida do processo de desenvolvimento, tá bom? Casos de teste não são executados só depois que o código foi escrito. Não, eu posso estar testando isso, inclusive lá no levantamento de requisitos. Eu posso não ter escrito nenhum código, mas eu já levantei o que precisa ser implementado. Eu posso escrever um caso de teste para testar aquele meu requisito, para saber se aquilo ali realmente atende, né, a necessidade do meu cliente. Ora, o caso de teste, ele está dizendo o que vai ser fornecido como entrada e o que precisa ser produzido como resultado naquele caso de teste. Com base nos requisitos, eu posso escrever um documento de requisitos e executar um caso de teste em cima daqueles meus requisitos, daquele meu documento de requisitos, para saber se ele está atendendo o que o usuário está querendo, tá bom? Então, aí vem a execução. E nós vamos ver em seguida que, depois da execução, são gerados alguns relatórios de teste, tá? Então, nós vamos ver aqui alguns relatórios aqui. Por exemplo, o diário de teste, que vai conter todas as anotações do que foi realizado nesse processo de teste. O relatório de incidentes de teste, que vai reportar quais são os problemas que ocorreram. E um sumário, um resumo de teste, né, que vai dizer assim qual foi o resultado do meu teste, tá bom? Então, olha só, executamos e agora nós vamos então olhar para os relatórios de teste. E vamos lá. Sobre os relatórios, segundo a norma I3E 829 de 2008, são sugeridos os seguintes relatórios: o relatório de log de teste, o relatório de incidentes de teste
e o relatório de sumário de teste. O relatório de log de teste, ele vai então registrar tudo de relevante que aconteceu durante o projeto de teste, tá bom? Ou seja, todas as atividades que foram desenvolvidas ali no projeto de teste, o evento que ocorreu, a data, a hora, o tempo que foi consumido para executar um caso de teste, por exemplo, quem foi o responsável pela execução daquele evento, daquela atividade, tá? Quais foram os resultados encontrados, o ambiente onde o teste foi realizado, os eventos imprevistos que ocorreram. Por isso que chama um log de teste, tá? Você tem todas as informações, tudo de relevante que aconteceu durante o meu projeto de teste, durante a execução, durante a elaboração dos testes, ok? Então tudo isso está aqui no meu log de teste, todas as atividades que foram realizadas. E o relatório de incidente de teste? Horas, ele vai registrar as ocorrências que precisam de algum tipo de investigação. Por isso que a gente chama de incidente. Aconteceu alguma coisa ali que não deveria ter acontecido e que precisa ser investigada, tá bom? Então, olha só, esse registro dos defeitos que foram ocorridos durante o teste, estamos executando o nosso teste, encontramos alguma coisa ali que claramente é um defeito, ok? O que é feito com esse defeito que a gente encontrou? Ele vai ser registrado aqui no relatório de incidentes, ok? E vai ser encaminhado para a equipe de desenvolvimento, para que a equipe de desenvolvimento possa corrigir aquele defeito, tá bom? Então, olha só, o relatório de incidente, ele descreve o que estava sendo feito quando aconteceu o incidente ou erro, ok? Descreve o impacto que foi causado pela ocorrência do incidente. Por exemplo, o que aconteceu ali que não era esperado? Interrompeu a execução do caso de teste? Não foi mais possível continuar a execução do caso de teste? Tá bom? Tudo isso aparece aqui no relatório de incidente de teste. E o relatório sumário de teste? Ora, o sumário, o nome já diz tudo. Ele sumariza, ele contém tudo que foi, é aquele resultado final do meu teste, tá bom? Então esse relatório de sumário de teste, ele é apresentado lá no final do meu projeto de teste. E ele fornece o quê? Como o próprio nome diz, um sumário das atividades que foram realizadas e mostra o quê? As ocorrências. Como que aconteceu essas atividades? O número de casos de testes que o projeto contém, o número de execuções de cada caso de teste, né? Quantas vezes nós executamos cada caso de teste? Ou seja, quantas vezes cada cenário foi testado? O número de defeitos que foram encontrados, ok? As pessoas envolvidas no projeto, o número de horas que foram consumidas por atividade, o tempo total que foi consumido pelo projeto de teste, ok? Em resumo, é um sumário do que tudo que aconteceu ali durante a execução dos meus testes, tá bom? Bem, e vejam só, vamos partir agora, né, da fase dessa parte de planejamento, planejamento, elaboração, execução, relatórios. E aqui agora nós vamos falar de um outro assunto, tá? Que é um assunto que está muito em voga, que é o quê? Abordagem automática de teste de software. É uma coisa que vocês tiveram a oportunidade ali de sentir o gostinho lá na atividade avaliativa da unidade 3, quando eu passei para vocês aquele projetinho com o JUnit, tá bom? Então, uma coisa é fato, pessoal, o uso de testes automatizados tem aumentado muito nos últimos anos, ok? Agora é importante colocar que alguns testes eles não podem ser automatizados. Por quê? Vamos lá. Alguns testes eles requerem uma intervenção humana. Eles requerem uma, vamos dizer assim, avaliação humana que é difícil de mensurar.
Por exemplo, teste de instalação e operações muito específicas, como instalação de componentes de equipamentos. Então imagine que você está com uma situação muito delicada, que às vezes você pode seguir um conjunto de passos padrão, mas em determinado momento pode aparecer uma eventualidade que requer uma decisão humana, né? Então são algumas coisas ali que não podem ser completamente automatizadas, né? Então testes que exigem muito da intervenção humana, né? Você precisa de uma pessoa tá atuando ali, talvez tomando uma decisão, né? Teste de usabilidade. Pessoal, quando a gente fala de usabilidade, usabilidade é uma coisa muito assim relativa, né? Não é uma coisa assim concreta, tá? Então, são humanos que julgam e validam critérios de aceitabilidade quando a gente fala de usabilidade, tá? Então, o que é bom para um pode não ser bom para outro, né? Então, isso é difícil de você automatizar, tá bom? Então, em geral, a gente não consegue automatizar atividades que precisam de uma avaliação ou intervenção humana, ok? Bom, e vamos lá. O Somerville, ele propunha aí um workbench de teste de software, que é esse diagrama que vocês estão vendo aqui com várias atividades entrelaçadas. Vamos ver como é que essa coisa funciona? Olha só, primeira coisa que ele olha aqui é essa figurinha aqui que está escrito gerenciador de testes. O que o gerenciador de testes faz? Ele gerencia a execução de testes. Um exemplo, o nosso JUnit, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, né? Então ele gerencia os meus testes, tá? Só que olha só, ele não funciona sozinho, ele depende de outras coisas. Eu posso ter aqui um gerador de dados de teste que vai fazer o quê? Ele vai gerar dados de testes aqui para o meu gerenciador de teste, tá bom? Ora, para executar um teste, eu preciso de dados de teste. Então, esse gerador de dados de teste pode gerar esses meus dados, tá bom? Eu posso ter aqui um oráculo que ele vai prever os resultados esperados ali para o meu teste, tá bom? Eu tenho uma basezinha que diz quais são os resultados esperados. Um comparador de arquivos que vai fazer o quê? Que vai, olha só, eu executei o programa, eu produzi resultados, tá joia? Eu tenho aqui os resultados do teste e os resultados esperados, que foram aqui produzidos por esse oráculo, tá bom? Esse comparador de arquivos, ele serve para comparar o resultado do teste com o resultado esperado, tá bom? E temos aqui, por exemplo, o analisador dinâmico, que conta o número de vezes que cada declaração, cada programinha desse foi executado, tá bom? Isso aqui é uma ideia colocada aí pelo Somerville, né? Seria interessante se vocês tivessem acesso à leitura original para entender melhor esse cenário aqui, tá? Eu só trouxe aqui para nossa aula para a gente falar bem brevemente, porque aparece lá na nossa unidade 4. E vejam só, quando a gente fala de automação, tá joia? A automação ela é sustentada por alguns pilares. Então vejam só, lá na base, para nossa automação nós precisamos de alguns recursos. Estamos falando aqui de recursos humanos e financeiros, tá bom? Então vamos lá, eu quero criar alguns testes automatizados lá no meu projeto, lá no meu software. Eu tenho um software que está rodando lá, mas não tem teste nenhum lá nele, tá joia? Vou precisar de pessoas, mas pessoas que tenham conhecimento de teste. Talvez eu tenha que trazer uma pessoa de fora. Talvez eu tenha que pagar um treinamento para as pessoas da minha equipe, tá? Então reparem, isso tá lá na base, tá joia? Você precisa de recursos. Não adianta nada você falar assim, então vamos botar testes automatizados lá no meu projeto e não ter ninguém que saiba teste automatizado. Não adianta. Ou você precisa trazer um especialista ou você precisa treinar seu pessoal. Para isso você vai precisar de recursos financeiros, se você não tiver o recurso humano, tá bom? E aí tem os pilares da automação.
você vai precisar de uma ferramenta, porque a automação ela depende de uma ferramenta. Por exemplo, o JUnit, né? Outras ferramentas que poderiam ser utilizadas, o Sonar, o Selenium, né? Tem outras ferramentas bem interessantes aí de teste, né? Tem uma ferramenta chamada Karatê, que é bem interessante, depois se vocês quiserem pesquisar, né? Tem uma outra, aí agora me falhou a memória, tá? Mas em resumo, vocês precisam de ferramentas também, tá? Algumas ferramentas de software, muitas são livres, algumas são pagas, tá bom? Uma metodologia. Ora, você não vai escrever teste de qualquer jeito, você precisa ter um conhecimento, né, de como que vai ser implementado esses testes. Aí entra a questão do conhecimento também, né? Por isso que eu falo, você quer um projeto de automação de testes, você vai precisar de um especialista, alguém que entenda do assunto, e essa pessoa vai trazer o quê? Uma metodologia. Isso é um pilar do seu projeto de automação de teste, ó. Ele é sustentado por ele, tá bom? E infraestrutura, você vai precisar de máquinas, você vai precisar de servidores, talvez, você vai precisar de rede, uma infraestrutura de rede. Você está rodando o teste da sua máquina, mas você talvez precise acessar um servidor, tá? Então você precisa ter uma rede funcionando. Então esses são os pilares, tá? E com relação às ferramentas, vamos lá. Vocês têm, por exemplo, o JUnit, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer aí na unidade 3, né? Tem o Selenium, que é uma ferramenta interessantíssima. Eu coloquei até uma leitura na unidade 4, que faz uma breve introdução ao Selenium. O Sonar é uma ferramenta que eu sou desenvolvedor de software, né? E na empresa que eu trabalho, o pessoal utiliza o Sonar para mostrar, né? Digamos assim, o Sonar ele é interessante que ele olha o código da aplicação e ele identifica problemas daquele código, como por exemplo, código duplicado, né? Algumas declarações que não deveriam estar. Ele aponta vários problemas ali no seu código, tá? Ele é uma ferramenta que ele faz um teste de caixa branca da sua ferramenta automaticamente, tá bom? Agora, cuidado, tá, pessoal? Cuidado. Esses dias eu tive uma experiência muito interessante com o Sonar, né? A gente colocou o Sonar para rodar e o Sonar, o pessoal fez correções no código e estava 100%. Então ele falou que, olha, esse código não tem nenhum erro de caixa, nenhum erro, está passando todos os testes de caixa branca. E aí as pessoas acharam que, por não acusar nenhum erro no Sonar, a gente tinha no projeto um código de qualidade. Ledo engano, tá, pessoal? A ferramenta ela só segue um conjunto de regras. Ele diz se o código está de acordo com aquelas regras. Mas o código eu peguei para analisar e para dar manutenção era um código muito difícil de dar manutenção, tá? Era um código que não estava bem estruturado, era um código onde você tinha, por exemplo, funções que faziam 10 coisas ao mesmo tempo, ao invés da função ter uma responsabilidade só. Métodos que, assim, tinham nomes que não faziam sentido, métodos que recebiam 5 parâmetros e você não sabia nem por que ele estava usando aquele parâmetro no método. Então, quer dizer, a impressão que eu tive é que, por exemplo, aquele código conseguia enganar o Sonar, passar literalmente por debaixo do Sonar, mas o código não tinha qualidade. Tá bom, pessoal? Então, uma coisa importantíssima, tá? Ferramentas não garantem qualidade de código e nem manutenibilidade, mas ajudam, tá bom? É melhor do que nada. E temos outras ferramentas aqui, Test Manager e o Rational Quality Manager. Bom, então fica aqui, eu coloquei na unidade 4 como leitura complementar esses 4 capítulos aqui do nosso livro online lá, que está lá disponível na nossa Biblioteca da Católica, para vocês lerem e complementar os estudos dessa unidade, ok?
Um capítulo que fala de planejamento de testes, que abrange essa parte que a gente falou, né, do plano de teste, os documentos associados, ferramentas de teste, né, o que são essas ferramentas, e 2 capítulos que falam especificamente do JUnit e do Selenium, tá, pessoal? Muito importante ler esses capítulos para complementar o estudo dessa nossa unidade. Com isso, então, a gente finaliza essa nossa apresentação e agora eu vou abrir aqui para perguntas por parte de vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu não tenho não, professor. Tô tranquilo. Perfeito, Rodrigo. Pessoal aí que está na sala, vamos lá, temos várias pessoas aqui. O Alan, Heitor, Rodrigo, Cristiane, Pedro. Vocês têm alguma dúvida? Foi interessante aí a colocação. Heitor, seu áudio está bem baixinho. Eu mal estou te ouvindo. Se você puder falar mais perto do microfone. Oi, tá escutando agora? Tá bem baixinho, mas eu consigo ouvir. Não, só complementando a ideia aí da aula, que o conteúdo é bem extenso e foi muito interessante a abordagem aí. Sim, o objetivo da aula, ô Heitor, é justamente tentar facilitar a leitura lá da unidade 4, porque principalmente as outras unidades, até que o assunto ele é bem fluido, né? Mas essa unidade 4 a gente já entra numa parte bem documental, né? É uma leitura que realmente eu confesso que é um pouco árduo de se fazer, né? Então o objetivo da aula foi justamente tentar deixar um pouco mais fácil, né? Facilitar um pouco aí a digestão desse conteúdo. Né? Então tá joia. Ok? Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, ok. Então eu vou encerrar por aqui a nossa aula. Gostaria então de agradecer a participação de vocês, né? E dizer que essa aula ela foi gravada e vai estar disponível lá na nossa sala para que vocês possam assistir novamente, se quiserem, e também os colegas que não tiveram oportunidade de participar para que possam assistir posteriormente. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, bons estudos e boa prova, né? A gente está terminando a nossa disciplina. Boa noite a todos.